Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Cafezinho 61 Podcast. Hoje quem veio tomar uma água, tomar um cafezinho comigo, ele, José dos Reis. Esse cara, ele é palestrante, comunicador, nascido no Gamão. Quem ama mora no Gama, meu amigo. Formado em letras, inglês e português, aí pela UNB, e é professor de inglês na rede pública do Distrito Federal. Seja bem-vindo ao Cafezinho 61 Podcast. Ele, José dos Reis. Senhoras e senhores, batam palmas para ele. Uhul! Irmão, quero agradecer demais a sua participação e o carinho que você teve de reservar um pouco do seu tempo para tomar um café com a gente, tomar uma água. Eu agradeço demais a sua presença aqui, viu? Poxa, eu que agradeço. Bom demais estar contigo aqui. Pensei que você não ia me chamar para tomar um café aqui no podcast mais Ultra Mega Power descolado do Distrito Federal em torno das galáxias, cara. Cara, eu fico muito feliz. A gente teve que vir no estúdio mais perto dele, tem que trocar de estúdio para conseguir a presença desse cara, viu? Tem que ir atrás dele, porque a gente vê o sucesso que é o Boteco do Prof Podcast, não é isso? Isso, lá eu não sirvo café, infelizmente não tem cafezinho lá, é um negócio meio botecão mesmo. Assim. Mas, ó, rola demais, tá? Correria, você sabe disso, né? Isso mesmo. E a gente estava falando aqui qual é a dificuldade para se gravar um podcast, né? Os agendamentos, o dia a dia das pessoas, e quando a gente consegue trazer uma pessoa ilustre aqui no nosso cafezinho, é bom demais. Quero agradecer aí a galera do Café Export, tá sempre com a gente. Para você que gosta de um café de qualidade, tome um Café Export, com certeza Sucesso, você vai gostar, hein? Viu? Sucesso, hein? Vou pegar o meu aqui daqui a pouco, viu, galera? Já tá aqui separado o meu Café Export aqui. E é engraçado, né, Dida? Só a gente sabe o rala que é um podcast, né? Aqui é o momento que a gente se diverte, que deu tudo certo, é o bate-papo com o convidado, e é o momento que, ó, é o mais divertido, porque o rala antes e depois, porque depois você não se diverte tanto, você já tem que pensar no próximo convidado, né? Isso, tem que pensar no próximo convidado, tem que dar um rala ali pro Gabriel, a galera da edição, a galera que trabalha para isso tudo acontecer. Tem uma rapaziada ali do outro lado ali, fazendo isso aqui acontecer. Exatamente. José, cara, vamos falar um pouquinho da sua vida? Bora. Vamos começar do comecinho, aqui a gente começa do começo. E detalhe, já vou te explicar como é que funciona aqui. A gente tem 3 tipos de café. Tem aquele café docinho com açúcar, que são aquelas perguntas que o cara vai gostando, vai fazendo um sorriso. Tem aquele café com adoçante, que é aquele mais ou menos, são aquelas perguntas que o cara faz uma careta assim, mas responde. E tem o café sem açúcar, meu amigo. Você tá achando que você ia escapar? Vai tomar um café sem açúcar. Sem açúcar. São aquelas perguntas que o cara, caramba, eu preciso responder. Precisa, né? Mas tem que responder, viu? Então, o que acontece? Eu costumo falar que é o seguinte, que quem tem coragem de tomar café sem açúcar, ele tem coragem de matar uma pessoa facilmente, a sangue frio, tem traço de psicopatia, mata fácil. Porque, olha, gente, café sem açúcar, brincadeiras à parte. Não, vamos aí. Você que manda, eu ia falar boteco, você que manda esse boteco, não, você que manda nessa cafeteria aqui, ô Dida. Bom demais. Me conte um pouquinho aí do começo da sua trajetória. Nasceu no Gama, morador do Gama, ainda reside do Gama. Como é que funciona? Então, hoje eu moro em Santa Maria, lá na Santinha. Um abraço pra galera da Santa aí, ó. Seguinte, cara, cresci lá no Gamão do Povão. Gosto muito, né, do Gama, gosto das duas cidades. Aonde no Gama? Lá na 15 do Setor Sul, bicho. 15 do perto, Setor Sul. Abaixo da PM, do quartel da PM ali. Show de bola. Tem Sabe alguns amigos lá. DJ David mora ali perto. Isso. Morava, tem uma galera. A galera, poxa, um famosaço, eu esqueci, agora fugiu o nome. Ah, esqueci. Outro O DJ Doda. Doda. O Doda mora lá. Doda participou aqui no cafezinho, tomou um café com a gente. É celebridade, o cara é demais, gente Contou boa pra as caramba. histórias ali do setor sul do Gama. Doda. Eu já morei ali no setor sul do Gama quando eu era molequinho, na 3 do setor sul, em frente ali no quadradão da que tinha o Mercantil e o Britilá, eram os 2 mercados. Sim, que tinham ali no quadradão. Exatamente, Na ó. 3 do setor sul. Cara, na nossa época
era muito bom, porque a gente, contar um negócio aqui, quando a gente era moleque, você sabe que todo produto que está no mercado, depois que ele vence, tem uma data de vencimento, mas depois que ele vence, você pode consumir ainda durante o mês, só que tem que ser retirado das prateleiras do supermercado, não é isso? Por causa da fiscalização, mas não está estragado. Sim, dá pra durar um tempinho ainda. Isso, e aí a gente morava ali no setor sul do Gama e tinha o quadradão que a gente jogava golzinho, brincava de queimada, aquela época era bom demais. E quando chegava a época de vencer os iogurtes, cara, os caras levavam pra gente os carrinhos de compra cheio de iogurte que não estavam estragados, mas estavam faltando 3 dias da data do vencimento, por lei, né? Sim, sim. Cara, isso aí é uma coisa que eu lembro ali do setor sul. E aí era só farra, né, velho? Pô, cara, naquela bom demais, época, você é doido? Dinheiro para os pais da gente não tinham condição. Era o momento que você pegava um danoninho, né, bicho, com o dedo assim, cê vap, tá né? Doido. Danoninho era de rico. Danoninho, chambinho, então eram umas coisas que praticamente não chegavam na nossa casa. E a gente ganhava, era um carrinho cheio. E como as coisas melhoraram, né, cara? Porque, olha bem, você comer um danoninho, por exemplo, era tipo o dia do pagamento que o pai e a mãe compravam. Sim, quando sobrava a grana pra isso, né? Era a promessa de um mês pro outro, né? Ó, se comportar bem, eu vou comprar o danoninho. E hoje, né, velho, se a gente quiser, todo dia a gente come um danoninho, né? Graças a Deus as coisas melhoraram. E os filhos da gente, você que é filho aí, você não dá valor no danoninho na sua casa, Nescau, esse negócio. Velho. Não é pra todo mundo não, Acha que é fácil, né, Dida? Se soubesse o quanto que era complicado. Eu lembro que eu sou o irmão mais novo, né? De 4 irmãos, né? Eu tenho uma irmã, 2 irmãos e eu sou o mais novo. E aí eu lembro que o meu irmão mais velho, ele sempre falava, ó, esse mês a gente vai conseguir ir lá no Girafas. E aí o grande lance era o combo do Girafas, né? O galo de briga do Girafas. Ficava esperando um mês inteiro para comer um galo de briga do Girafas, né? E hoje tá, né, tão mais fácil a gente ter hambúrguer, né? Que era tão mais difícil. Não, hambúrguer não tinha acesso assim, né? Não tinha, era pouco assim. Eu lembro de uma vez que, quando a gente era moleque, quando eu mudei para Santa Maria, tinha uma pizzaria. Se eu não me engano, era a única pizzaria que tinha na Santa Maria Sul. E a gente morava ali na 309, na Santa Maria Sul. E tinha a pizzaria na 310, era lá Te Encontro, a pizzaria do Seu Carlos. Ainda me lembro. E na época a gente estudava no plano e as mães não tinham dinheiro para poder dar o lanche e tinha o Vale Transporte, né? Recebia o Vale Transporte. Passe estudantil. O passe estudantil. A gente trocava com dinheiro por dinheiro, ficava um dia ali sem lanchar, trocava por dinheiro para no domingo fazer uma vaquinha, cara, para comprar uma pizza. E aí era o point, todo mundo no domingo depois saía da igreja e ia pra essa pizzaria. Só que na época a gente não tinha grana, não trabalhava, os pais também não tinham condições para comprar a pizza. Então a gente juntava ali durante a semana a grana do Vale Estudantil, pra no domingo a gente comprar uma pizza, uma Coca-Cola e cada um comer um pedaço da pizza. E pronto. Era 8 moleque Cara, mas era bom demais, velho. Não, o passe estudantil salvava, né? Demais. Porque eu pegava o passe estudantil, você tinha que ir na fila da Viplan. Lembra da Viplan? Sim. Aí, era aqui no setor comercial sul. Você ia, pegava a fila da Viplan. E aí eu lembro, quando eu estudei na UNB, que aí tava com fome lá, sobrava um passe estudantil, passava pro tio do cachorro quente. E aí um dia o tio do cachorro quente passou vários passes de uma vez pro cobrador e o cara jogou tudo, aí bloqueava. Aí era a taca da mãe. Não, aí eu passei um perrengue, deixar, bloqueado um tempão pra depois conseguir passar o passe estudantil de novo. Mas aí depois o tio do cachorro-quente colaborou e passou um por dia e a gente trocava no cachorro-quente. Mas a gente tinha que se virar, bicho. É o que eu sinto falta, sabe, Dida? Nessa vale nova... estudantil era o famoso cheque do estudante. Era o cheque. A gente matava a aula, não façam isso, mas a gente matava a aula pra economizar o vale para comer o trio do Viçosa aqui na rodoviária do Plano Piloto. Eita, deu saudade, cara. Deu saudade. Você estudou lá no Gama, você ficou até que idade no Gama para depois ir para Santa Maria? Cara, eu só fui para Santa depois que casei, né? Ah, foi? Fiquei a minha vida inteira no Gama. Aí depois nós mudamos lá para Santa, mas foi a vida inteira.
E assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Gama, né? Porque lá foi onde eu nasci, foi onde eu cresci, minha família é de lá. E foi onde eu montei meu primeiro negócio, né? Que foi a escola de inglês, Yali Idiomas. Então a gente tem uma galera que até hoje manda mensagem, perguntando. A Yali foi você que fundou? Foi, eu e outro amigo, que foi meu amigo do ensino médio. Que massa, lá velho. do Gama. E aí nós passamos para a UNB juntos, só que ele era um curso e eu outro. E aí a gente decidiu, falei, pô, vamos fazer um curso de inglês popular com preços baixos, porque na época o que eu tinha? Lá no Gama tinha as franquias, né? Essas daí que já são famosas Sim. nacionalmente, e tudo cobrando muito caro. E tinha o centro de língua, só que era muito concorrido, porque não tinha mais nada. Então, a pessoa que queria fazer inglês e não tinha essa condição, ou ela ia para o centro de línguas, conseguia a vaga, ou ela não tinha para onde ir. E aí, quando não conseguia a vaga, eu falei, vamos pegar essa galera que não conseguiu vaga. Então, você foi um empreendedor visionário na época e você foi na dor Exatamente. do que a galera tava precisando. A gente até brincava, falou, a gente vai ser o urubu, vai comer o que é resto aqui. O que não conseguir inglês, a gente pega. Dida, na época, a gente colocou inglês a R$20, bicho. 6 parcelas de R$20, com professores top de linha, que eram meus colegas da UNB na época. Aí, que massa isso que eu falo. Era uma galera jovem, mas assim, a galera... Todo mundo com gás. Com gás, falando inglês, assim, fluentemente. Uns caras assim, que você fala, esse cara é americano. O cara fala muito bem, com sotaque, aquela coisa toda e tal. O cara manjava muito e, cara, arrebentamos. No primeiro mês a gente teve 100 alunos, sem nem ter telefone na época da empresa. Era o meu celular como captação de matrículas, né? Mas era uma outra época, né? Talvez se fosse hoje seria muito mais fácil. E aí, tudo na relação, cara. Moleque eu tinha 21, meu sócio tinha 20 anos na época. E a gente montou uma escola de inglês com R$100, cara. Como é que a gente fez? A gente trabalhou numa prova de vestibular, na época a UNB, o CESP, né? Fazia essas provas. Por ser aluno da UNB, eles distribuíam senhas para se a gente quisesse trabalhar numa prova final de semana. Ele pegou R$100 que ele ganhou, eu peguei os meus R$100 e aí investimos em 5 faixas daquelas de 1 metro. R$200 de faixa. E essa história é boa para contar. 5 faixas. Falou, ó, vamos jogar no Gama da madrugada. A gente joga essas faixas no balão do Gama da madrugada. Pegamos 1, 2, 3, 4. A quinta... Ó, isso aí é para você que diz que é empreendedor, você que quer ser empreendedor e fica colocando dificuldade, às vezes, falando que o seu negócio não acontece, o seu negócio não vai para frente por falta de recurso. Os caras trabalharam o final de semana, cada um ganhou R$100 e montaram uma empresa, uma escola de inglês com R$200, 100 de cada um. E aí o que acontece? Já veio o primeiro prejuízo, né? Porque a galera acha que ser empreendedor é só ganhar rios de dinheiro, é fama, é iate, são viagens internacionais. Não, cara, é muito ralo ali que acontece no bastidor. E a quinta faixa, onde é que a gente colocou? Pegamos um balão lá do setor leste ali, onde acontece a Feira dos Goianos, colocamos no meio e falou, aqui vai ser bacana, aqui vai acontecer, vai vir chover aluno olhando por essa faixa. Só que a gente não sabia que durante o dia a galera usava o balão para jogar bola. Eles pegavam, colocavam as traves de futebol e a gente botou bem no campo dos caras, no meio do cara. Foi mesmo. E aí perdemos a primeira faixa. Nosso primeiro prejuízo foi aí, que os caras pegaram no outro dia, a gente colou numa sexta, no sábado acontecia a feira e os caras jogavam bola ali, que era gramadinho no meio do balão. Eles pegaram e jogaram nossa faixa fora, bicho. Aí só ficamos com 4 faixas. E aí, para dar ideia que era muita coisa, o que a gente fazia? Sexta de madrugada colocava num lugar. Sábado de madrugada tirava e colocava em outros. Então essas 4 faixas o pessoal achava, nossa, é 40 faixas desses meninos. E aí a gente fez isso, cara. E foi muito bom, cara. Foi muito bom mesmo, assim, sabe? Vocês ficaram quanto tempo com a escola de inglês? Cara, 15 anos, velho. 15 anos? 15 anos, velho. 15 anos eu mexendo exclusivamente com isso, trabalhando com isso. E essa escola de inglês, ela ficou só no Gama ou ela se expandiu? A gente começou no Gama, ali na 36 do Leste, em cima do Banco do Brasil. E aí nós fomos depois, alugamos umas salas em Santa Maria e ali no Colégio Polivalente em Santa Maria. Alugamos uma sala lá que o colégio estava abrindo em Santa Maria e a gente tinha umas salas alugadas para dar aula no sábado.
E aí tivemos algumas turmas lá. Depois expandimos para o Recanto das Emas. Aí abrimos uma escola lá no Recanto das Emas também. Depois fomos para a Asa Sul. Aí uma escola menor na Asa Sul para atender alunos, aulas particulares de inglês, por exemplo, é um grupo mais VIP. E lá a gente abriu, tem uma loja pequena, a gente não precisava de muito espaço, porque não ia atender turmas, né? Aí abrimos uma escola lá também. E depois disso tudo, a gente ainda abriu uma franquia de inglês na Asa Norte, né? E para entender o outro lado da coisa, porque a intenção era, não, a gente vai aprender com a franquia para depois abrir a nossa franquia. Uma coisa, continuou você e seu amigo dos Sempre, R$100? Sempre ele. Depois a gente teve outros sócios, mas quem estava à frente sempre nós dois. Majoritário vocês. Nós dois, isso. Aí abriram franquia na Asa Norte. Como é que foi franquear a ideia? Então, a gente abriu uma marca de franquia e não franqueou a escola que tinha um nome próprio. A gente queria geralmente fazer o caminho inverso para ver como é que era e se valia a pena franquear. Isso, porque eu ia te falar, eu tentei franquear uma loja minha, não da é McFly. fácil. Não é fácil, irmão. Não é. E mediante a isso, e a galera acha que é igual hoje, né? Que você tinha informação, assim, na sua casa você chega lá e consulta o chat de GPT, por exemplo. Não, naquela época você tinha que garimpar informação, porque não tinha mesmo. Tantas vezes eu corri atrás, fui no Sebrae, não tinha informação completa, corri em outro lugar, ou então ia pelo que a gente achava de cabeça, porque o empreendedor, Dida, tem muito essa coisa, você vai concordar com o que eu falo, do que você pensa, do teu instinto. É muito aquela coisa que fala, cara, baseado na minha experiência, eu acho que isso dá certo. E ele tem que ter esse instinto. Ele vai no achismo, né? É. Mas não é um achismo qualquer que você viu, não. É porque você ralou, você viu que uma coisa deu resultado, deu outra. É no dia a dia que você vai construindo esse achismo. Isso aí é o que o empreendedor de verdade, o cara que tá ali no tete a tete, no dia a dia, ele tem o feeling do negócio. Exatamente. A intuição. A intuição. Porque eu tenho vários amigos, tenho uns 2 que ficaram milionários por acreditar na internet banda larga. Teve um que o cara separou da mulher, a mulher falou, rapaz, ou você fica comigo, com seu sócio, sério. Optou pelo sócio. O cara optou pelo sócio e montou uma grande empresa. Hoje ele é milionário, ele pega e sustenta. Os filhos dele foram morar com ele e a mulher paga aluguel pra ele, cara. É? Não voltou pra ele? Não. Então foi uma escolha... Não. E o cara tá solteiro e vida que segue e o cara ficou milionário. Pelo achismo, pela intuição e pelo feeling do negócio. O cara falou, rapaz, isso aqui é o futuro. Eu acho que não existe empreendedor sem a intuição. Acho que a intuição, o empreendedor, ele vai ter aquela intuição do negócio, sabe? E o cara tem que arriscar, né? Sim. Eu acho que o cara, assim, que é um exemplo, é a história do Roberto Justus, né? Sim. Porque você antigamente ia nos mercados, eram 10 máquinas de cartão, e o cara foi para os Estados Unidos, viu lá e falou, meu irmão, vou levar isso pro Brasil, uma máquina de cartão que vai passar tudo. É visionário, né? É visionário. O cara pegou o filho da parada. Eu acho que isso vai funcionar lá no Brasil. Eu vou dominar o mercado. E poderia ter dado errado. Sim. Entendeu? É o risco, é igual você falou. É o risco, velho. É o risco. E tem muito disso, sabe? Eu fico às vezes rindo de uma galera aí que é o empreendedor de palco, né? Eu costumo brincar que é o seguinte. Fala, não, o cara pra mim ele é empreendedor quando ele tem uma folha de pagamento. Quando o cara tem uma folha de pagamento e tá ali no 5º dia útil, você pensando, como é que eu vou pagar os meus funcionários? Aí o cara dá, sabe, ele ter jogo de cintura para levar, porque várias vezes, cara, faltava um dia para pagar, eu olhava assim, eu falei, rapaz, o que eu vou fazer? Eu passei, foi três finais de ano que eu consegui pagar 13º para meus funcionários, falei, o que sobrou pro meu 13º? Nada. Mas eu falei, não, tá tranquilo, eles estão pagos, acabou. O meu compromisso com eles está mantido. Porque eu acho que o funcionário ele tem que estar em primeiro lugar. O teu colaborador, porque é ele que vai trazer o retorno para ti.
ele tem que estar motivado, ele tem que estar satisfeito, eu tenho que estar cumprindo com as minhas obrigações, que não é nenhum favor que eu estou fazendo para ele, eu estou cumprindo com a minha obrigação, na hora da contratação eu prometi, então eu vou cumprir. E isso retorna em produtividade. Então, eu acho que você passa os perrengues e tudo, e isso fica na cabeça, e aí, às vezes, tem uma galera que é só empreendedor de palco, que fica ali falando, pô, esse cara nunca ralou na vida, ele nunca colou, nunca levou carreira numa parada de madrugada, porque eu tava colando cartaz no meio da rua, nas paradas. Sim. E de repente eu não vi o cara que tava atrás da parada e meu sócio, entra no carro porque o cara tá correndo atrás de você. E aquele grudezão, não sabe fazer um grude, cara, de cartaz, com polvilho, com soda, de madrugada e colar nas paradas, nos pirulitos. Essa galera que começou a empreender agora nessa época do digital, ela já não passa por isso. Não. Né? Uma vez eu peguei e tava conversando com uma moça empreendedora, e aí ela falou que não estava tendo resultado que ela queria no tráfego pago. Só que acontece, o produto dela eram para pessoas mais velhas, ali acima de 50, 60 anos. Então são pessoas que não estão diretamente na internet, a pessoa que não está nas redes sociais. E eu falei para ela se ela já tinha feito e experimentado fazer pelo menos 1000 panfletos e entregar em determinada área, colocar uma faixa, um carro de som, né? E aí ela falou que ela faz, que ela não sabia nem quem fazia, que panfleto alguém falou para ela que não funcionava e que carro de som ela nunca nem testou. Então são pessoas, igual você está falando, não vai saber como é que faz um grude, como é que entrega um panfleto. E diferente do empreendedor antigo, né? Você via que o final do Silvio Santos ele falava: eu posso quebrar hoje, posso perder tudo, mas amanhã eu consigo, porque eu já sei como é que funciona. Como é que eu errei, né? Nos Estados Unidos tem essa cultura de que você, ao contrário do Brasil, o cara que já fechou a empresa, ele é muito valorizado. Sim. Ou seja, não, peraí, eu vou ver se tem uma vaga aqui para, sei lá, diretor de alguma coisa na minha empresa. Peraí, tu teve empresa, você já fechou uma empresa? Então, peraí, eu quero você. Por quê? Porque aquele cara, ele já sabe onde ele não vai mais errar. Ele pode ter erros novos, mas aquilo dali, ele não vai mais fazer. E ele tem experiência. Então, o aprendizado que você tem quando você, por exemplo, fecha uma empresa, cara, ele é enorme. Você levou prejuízo? Levou. Mas, assim, o prejuízo é o valor que você pagou pro teu aprendizado naquele momento, sabe? E aí, lá nos Estados Unidos, essa cultura é muito valorizada. De que, olha, o cara que fechou a empresa, eu tenho que ter do meu lado porque ele sabe muito. Aqui no Brasil não, aqui é tido como o cara que foi derrotado, o cara que não serve mais para nada, ou incompetente porque ele fechou a empresa. Então, acho que tem que modificar essa cultura, né? Essa coisa, a gente sabe o quanto que é difícil empreender aqui no Brasil, né, velho? Você luta todo dia, mata 1, 2 leões por dia, no final às vezes sobra, às vezes não sobra, e você tá ali persistente. E o brasileiro, ele é muito, cara, ele é muito aguerrido, o cara vai dar batalha, ele não desiste. Isso é bom, mas que é zero glamour, bicho. É complicado demais, né? E como é que foi aí? Como é que foi? Você pegou, fechou a empresa, você sentou com o sócio. Então, vocês estavam num crescimento aí, sim, né? Sim. E aí, o que acontece? Quando a gente foi abrir a franquia, houve algumas decisões que nós, né, não teve outra pessoa, fomos nós mesmo que nós erramos. E por não... É engraçado que o erro da gente foi não ter nunca tido algum fracasso. Sempre a empresa foi crescendo. O que a gente fazia dava sempre certo. E quando uma coisa deu errada, a gente não tinha experiência com o erro. Não tinha estrutura para segurar. Tinha, e nem sabia, porque tudo a gente fazia dava certo. Dava um crescimento pequeno, dava um crescimento grande, médio, às vezes um pouquinho para trás, mas sempre no final dava. E aí nós investimos nessa franquia e jogamos, e investimos, e jogando grana.
E aí, uma sucessão de coisas aconteceram. Acho que quando é para acontecer, você luta, mas chega um ponto que você fala, não, vou parar aqui porque já deu. E aí teve um investimento do banco, não, um empréstimo do banco era para sair. Não sei se você conhece, é o tal do FCO, Fundo do Centro-Oeste. Sim. É uma grana, para quem não sabe, é uma grana que você pega mais barato do banco, né? E você paga com uma carência, os juros são bem mais baixos. Então, todo empresário assim que conhece disso, corre para pegar um empréstimo, nós pegamos pelo Banco do Brasil. E aí, o que acontece? É uma grana que é o seguinte, que ela tem tempo para acabar. Então, vamos colocar assim, ó, são 50 milhões para o Centro-Oeste. As empresas vão pegando, chega um momento que ela acaba e demora um tempo para eles repor e fazer o FCO novamente. A gente deu azar, sempre pegou, deu tudo certo. Dessa vez foi pegar, quando a gente, nossa vez, preparamos o processo, levamos lá, o cara, olha, não tem mais grana. Acabou. E a gente Rapaz, numa obra, bicho, a gente numa obra, assim, na metade da obra, pagando aluguel, sem a loja estar aberta, água, luz, aluguel todo mês, sem ganhar R$1 naquela loja. E aí acabou, mas e aí, qual é o planejamento de voltar o dinheiro para a gente pegar esse dinheiro? Não tem. O que aconteceu? A gente tinha um fundo guardado, que era para outra empresa, foi jogando para outra, e aí, ó, acabou. E aí, o que vai fazer? Tem que pagar funcionário, tem não sei o quê. Cara, demos o nosso jeito, o fundo, né, foi recuperado. Normalmente, ok, já pode pegar um empréstimo. Só que quando pegou o empréstimo, irmão, era só para pagar os atrasados, pagar funcionário, quer dizer, funcionário a gente foi tirando do nosso bolso, vendendo carro, vendendo casa, e aí... Nessa época você chegou a ter quantos funcionários? Cara, no pico de uma empresa tinha uns 20 funcionários. Na outra, da franquia, quando a gente iniciou, já tinha 10 logo de cara. Você tá doido, a folha de pagamento tava pesada. Era alta, tava pesada. E aí, o que acontece? Quando chegou a grana, que nós, né, iríamos pegar emprestada, ela chegou, só que aí já tinha juros, já tinha uma coisa, e foi a bola de neve, né? Então, assim, eu costumo dizer que a gente fechou a empresa por não saber como lidar quando acontecia o fracasso. A gente ficou assim, e aí? E agora? Porque tudo dava muito certo. E é engraçado que quando dá certo, dá muito certo, sempre dá certo. Mas quando dá errado, é perigosíssimo. Fecha a empresa. Só precisa de uma coisa dar errado e rapidamente. O negócio vira uma bola de neve e aí... E o que acontece? Quando a gente começou, a gente era estudante, né? 20, 21 anos. Então, assim, um moleque novo. Hoje, se você olhar um moleque de 20, 21 anos, você olha pro cara e fala, poxa, cara, esse moleque não tem nem maturidade. Tem casos que o moleque leva a mãe para ir na faculdade pegar as notas. E a mãe vai brigar com o professor da faculdade porque o tesouro dela, né, tirou nota baixa na faculdade. Né? E a gente tinha 20, 21 anos na época. E as nossas vidas foram mudando enquanto isso. Então, o meu sócio, ele passou no Banco do Brasil, no concurso. Logo depois, eu entrei na Secretaria de Educação. Então, a gente já tinha dupla jornada. Aí nessa época, meu sócio trabalhava no banco, eu trabalhava à noite dando aula, e aí levando a empresa. Solteiro, é diferente, né? Quando você tem família já é outra coisa. E a gente foi constituindo família, e aquela coisa já não foi dando aquela, sabe? Você vai concordar comigo porque você é empreendedor, e você sabe que a coisa tem que dar tesão. Sim. Você tem que acordar e falar, porra, eu vou ali, eu vou batalhar, a gente vai conseguir. Vou ali para ganhar dinheiro. Vou para ganhar dinheiro. E o trem tá subindo. Exatamente. E você vai animando e fala, pô, você daqui ganhei X, amanhã eu vou conseguir 2X, porque depende do meu esforço. Sim. Né? Você tá ali e você é vendedor e você faz, e traça a meta e vai. Mas aí você já começa a desanimar. Aí dá uma queda ali, outra queda ali, e fala, não, peraí, é hora de parar, tem que saber a hora de parar. Isso é importante, porque às vezes o cara cria amor pela empresa, como eu criei. Foi uma coisa que a logomarca da escola, eu dava aula na Asa Norte particular e na Asa Sul. Eu saía de uma aula na Asa Sul, aqui no Sara, no Hospital Sara, e ia para a Asa Norte para uma escola de inglês. Dentro desse percurso, dentro de uma lotação pirata, eu desenhei a logo da empresa. Porque não tinha Canva, tá? Na época não tinha Canva, não tinha inteligência artificial, era um negócio meio raizão mesmo, Dida. E eu desenhei a logo. E eu levei para um amigo que entendia
da parte de design. Falei, bicho, vê o que você faz. Naquela época era no máximo Corel, né? Corel. E aí meu sócio pegou, mexeu um pouquinho, porque ele é da área de TI, e mexeu, falou, não, vai ser esse. Pá. Inclusive eu tava mexendo minhas coisas um dia desse, eu achei o nosso primeiro panfleto, cara. É muito massa, né? Em inglês a R$20. Você imagina, loucura. 2 moleques malucos colocando inglês a R$20. Então choveu de gente. E foi maluquice mesmo, a maluquice que deu certo, sabe? Então, assim, foram 15 anos e eu não posso tirar. 12 desses 15 anos deram muito certo. Deram muito certo. E isso eu não posso tirar, né? Porque às vezes a galera só vê o que dá errado. Não. Cara, deu muito certo. Eu consegui fazer investimento, consegui comprar imóvel, consegui várias coisas através do meu suor e da minha empresa. Então, é interessante a gente ter esse sentimento de gratidão também, né? Como diria aí a galera, quebrei que rachei, mas durante 12 anos deu muito certo. E aí é consequência. É diferente do cara abrir uma empresa, porque a gente sabe ali que a empresa, ela se consolida e também pega corpo a partir do terceiro ano. E muitas nem chegam ao terceiro, né? Aí se você tem uma empresa que você consegue ultrapassar ali os 3 anos, e se você fecha no terceiro ano, é igual você falou, o cara já não você não pode chamar o cara de fracassado, falar, desanimar, não. O cara conseguiu passar do período, né, mais crítico, que é até o terceiro ano, né? Sim. Do cara conseguir deixar as portas abertas. Cara, e no Brasil, né, bicho? É muito difícil empreender no Brasil. É muito difícil. Assim, é um negócio meio que heróico mesmo, sabe? Mas é bom demais. Eu adoro empreender, bicho. Eu adoro mexer com vendas, eu adoro esse tipo de coisa, sabe? E é interessante porque você faz contato, você ganha dinheiro, você vende, você desenvolve produto. Então, assim, muito da minha vida, dessa parte de versatilidade que eu tenho de fazer várias coisas, eu devo sabe, ao empreendedorismo, sabe? E eu sou muito grato. Sou muito grato pela empresa, sou muito grato por tudo que eu conquistei. Eu acho que foi uma fase muito boa da minha vida. E você e esse parceiro seu, que era o seu sócio, vocês continuam amigos? Sim. Nós... Porque foi um casamento, né? 15 anos, né, cara? E sabe por que dá certo, Dida? Vou falar. O pessoal fala que dá muito, que sócio dá muito problema, né? Às vezes você não acerta. Mais dá problema do que dá acerto, né? E aí, graças a Deus, com ele foi o tempo inteiro e sempre a gente dava certo, porque a gente tinha perfis diferentes, né? E aí a gente brincava, falando assim, sabe por que a gente dá certo, assim? Cada um já com a sua esposa e tal. Sabe por que a gente dá certo? Porque não tem sexo. Então tá tranquilo, dava super certo, porque não rolava beijo nem sexo, então tava tudo certinho. Mas brincadeiras à parte, cara, até hoje a gente mantém amizade, porque a nossa amizade era do ensino médio. Sim. E aí, de repente, teve que misturar aquela coisa da amizade com negócio, que é complicado também. E era massa que a gente fazia, às vezes, as reuniões de madrugada, fazia aí um apontando dedo pro outro e tal, mas não era nada pessoal, era pro crescimento da empresa. Porque eu concordava de uma coisa, ele de outra e tal, e a gente argumentava um com o outro, e quem vencesse no argumento... Era a decisão. Pronto, acabou. Normalmente ele vencia porque ele que lidava com o financeiro, né? Aí ele me mostrava, isso aqui vai gastar tanto, e nosso lucro vai baixar. Eu falei, você tá certo. Vamos com a sua decisão. Então, o financeiro sempre vence. E aí, cara, deu super certo. Hoje, ele continua no Banco do Brasil ainda, né? E a gente tem sempre contato, assim, de amizade mesmo, que ficou, teve a empresa, sorrimos juntos, choramos juntos, ficamos preocupados juntos com todos os desafios que tem, mas a amizade continuou. E é isso, bicho. Sabe por quê? Porque no final, Dida, o que importa são as pessoas. Sim. Sempre fica as pessoas. Então, por mais que você, Dida, poxa, você dá certo os negócios, faz aquela coisa, daqui a pouco... Porque não é assim. As pessoas pensam que a vida do empreendedor é assim, ó. Não, ela é assim, é uma montanha russa. Mas se no final, cara, sobrar você, com todo o conhecimento que você adquiriu, cara, isso é ótimo. Isso é ótimo. Porque isso aqui ninguém te tira. O teu conhecimento ninguém tira. Pra você que tá assistindo a gente, pra você levar isso pra lição de vida. O que vale são as pessoas e também o aprendizado que você leva para a sua vida. A gente estava falando aí algumas coisas aí do começo
das experiências que você teve de colar cartaz, fazer grude, e você vê que hoje as pessoas, elas preferem fazer uma pergunta no chat GPT, procurar algo na internet, do que procurar e perguntar para uma pessoa que tem experiência. Vamos supor, eu não sou cozinheiro, você sabe fazer uma pizza. Eu prefiro procurar no YouTube, pesquisar, do que perguntar para você. Você pizzaiolo profissional, e do que, vamos supor, você teve uma pizzaria e quebrou. Aí o cara, meu irmão, vou perguntar para esse cara aí que tinha uma pizzaria e quebrou que a pizza dele era ruim, né? É. Eu prefiro procurar aqui no YouTube que vai dar certo, né? Hoje também, esse mundo do digital, a gente tem uma balança, né? Que às vezes as pessoas são desvalorizadas, né? Hoje eu tava vindo pra cá e tava ouvindo no rádio das pessoas que tava falando, muita gente tá perdendo emprego pra IA. E soltaram até uma piada falando que os designers iam acabar por causa da inteligência artificial, e que aí o pessoal que era designer ia virar vendedor de coco, porque a IA ainda não consegue vender coco na rua. Então você tem que tomar cuidado com as experiências da pessoa. Eu levo isso muito para minha vida, muito pro meu coração, de valorizar as pessoas e as experiências que as pessoas mais velhas têm. Eu pergunto muito, quero saber, porque a experiência de vida é diferente da internet, né? Você falou tudo, cara. É a vivência, né? A vivência é algo que é do ser humano. E é algo que é construído através, né, da tua inteligência emocional, né? E aí é interessante quando você fala do designer que vai perder o emprego, né? Que vai vender coco. Se ele tiver competência para ser vendedor também. Sim. Porque não é qualquer um que tem a manha Será de vender. Será que o cara tem a vivência? Pois é. Tem a experiência de vendedor? Porque às vezes a galera fala muito de forma pejorativa do vendedor, mas pro cara ser um bom vendedor, meu irmão, ele rala. E um cara que é bom vendedor, ele ganha muita grana. Ele ganha. Porque a mesma expertise que ele tem para vender coco, ele vai ter para vender uma Land Rover. Porque o cara é vendedor. Exatamente. E ele não fica desempregado, tá? E será que o cara que era designer, que estava no computador, com a expertise que ele tinha no computador, ele tem para colocar o cara no meio da rua, na rodoviária, com uma bacia de coco na mão? Exatamente. E aí o que acontece? Esse cara vai perder, se ele não acompanhar o movimento, vai perder o emprego? Provavelmente sim. Agora, se o cara que é designer e o cara foi esperto, ele vai aprender IA para quê? Para que, se antes ele demorava 2 horas para fazer uma arte, com IA ele vai demorar meia. Se ele demora meia, ele ficava com um cliente em 2 horas. Se ele demora meia, essas 2 horas ele vai ter 4 clientes. Ele vai ter um crescimento exponencial. A IA, ela não vai tirar o emprego, ela é um instrumento de trabalho. Ela vai aumentar, ela vai exponenciar o teu talento. Se você é um cara talentoso e você utiliza a IA, que é um instrumento, para você produzir mais, é igual nas minhas palestras, eu comparo muito a IA com um carro. Um veículo não é importante para a gente aqui em Brasília, principalmente, se eu pego meu veículo, eu vou no ponto A até o ponto B com ele. É um automóvel, ele me deixa ir mais rápido, ele faz com que eu vá de forma confortável. Agora, Dida, se você pega lá o teu automóvel, num sábado, morto de bêbado, dirige em alta velocidade e de repente atropela uma pessoa, machuca, chegando até matar essa pessoa. Esse instrumento foi usado para o bem? Não. Mas o culpado é o carro? É o mesmo carro? Não. O culpado é o humano que dirige o carro. Ou seja, é o humano que domina aquele instrumento. O instrumento é o mesmo. Depende de você. Depende do ser humano como vai utilizar esse instrumento. Se você utiliza ele bem, ele vai te servir bem. Se você utiliza ele sem ética, não preocupado de fazer as coisas corretas que devem ser feitas, ele vai, ser utilizado para o mal. Ele é um potencializador
daquilo que você é. Se você é mau caráter utilizando a IA, você vai, de repente, produzir bombas, você vai produzir para colaborar com a guerra, na qual você tem drones, que é tudo controlado por IA, e que economiza muito mais do que um míssil, como a gente está vendo na guerra acontecer. Então, depende muito, eu brinco aqui na minha palestra, que é IA e IE. O que essas duas siglas têm a ver com a sua vida? IA, inteligência artificial, todo mundo já conhece essa sigla, e inteligência emocional. Se eu não tiver uma inteligência emocional muito bacana, para que eu utilize da IA, eu vou produzir coisa ruim. Agora, se eu for ético, se eu realmente souber utilizar, vai sair coisa boa. É um instrumento, é como se fosse uma faca. A faca serve para partir o teu alimento, mas também serve para machucar ou matar. Show de bola. E aí, terminamos, fechamos a empresa, e aí o que veio na sua cabeça? Eu vou fazer o quê? Não, eu amadureci, você já estava concursado, como é que é? Já, desde quando eu tocava a empresa, desde 2010, eu já estava concursado, né? Mas era legal porque a minha principal renda era da empresa. Então, assim, era engraçado porque o meu bico era o serviço público. Engraçado que normalmente é o contrário, né? O cara é servidor público e tem um bico por fora para complementar a renda. Não, o meu bico era o serviço público. Mas não quer dizer que eu fazia mal, que a galera às vezes entende que, vou fazer um bico, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, eu dava meu sangue normal, como dono de empresa também. Porque o bico é um serviço normal, né? Exatamente. E tem a galera que acha que não, que tem que fazer de qualquer jeito. Não, é um serviço que você está prestando, tem que fazer bem. Ninguém te obriga a estar ali. Quando você está, você tem que dar o seu melhor, né? Enquanto não tem melhores condições de fazer melhor ainda. Então é isso, ninguém te obriga a estar ali. E aí eu fiquei assim, né? PQP, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu estava ali, empresa fechada, cheio de dívidas e tal. O que eu vou fazer? Aí nesse momento eu ampliei a minha carga na Secretaria de Educação, paguei dívida, fiz empréstimo para pagar, honrei meus compromissos com os funcionários. Eu tinha impostos e tinha governo. Falei, cara, tinha funcionários e impostos do governo. Falei, cara, imposto vai ficar para depois. Eu vou pagar funcionário. Quitei todos os meus funcionários, graças a Deus. Quitei todo mundo. Não tive um processo trabalhista, não tive nada. Cheguei, paguei. Ufa, fiquei sem R$1 no bolso, mas paguei todo mundo. Aí depois falei, agora eu vou mexer com impostos, né? Aí fiz um refinanciamento dos impostos, paguei. E aí começou... eu me dedicar somente ao serviço público. Aí você fica um pouco traumatizado, né? Quando você leva uma porrada dessa, assim, a porrada para mim foi grande, né? Porque fechei uma, fechei outra, você vai fechando mais empresas. E aí fiquei, vou me dedicar só ao serviço público. Então eu fiquei um tempo só no serviço público e aí depois começou a pintar os convites porque eu já tinha experiência com gestão, né? E depois pintou convites, vamos trabalhar com gestão no serviço público, vamos não sei o quê. E aí eu fui, cheguei a fazer assessoria na Regional de Santa Maria também, tudo, e sempre fazendo uma coisa ali, outra aqui, né? Continuei dando aula particular, né? Que foi o que me deu um gás, né? Na questão de que eu estava meio, depressivo pra caramba, você se sente um nada, né? Você fala, poxa, eu tinha tudo, agora já não tenho nada e caramba. Aí eu falei, mas o que sobrou disso? Sobrou eu. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Meu caráter não mudou. Então, do jeito que eu construí uma, eu construo outra. E aí começou as coisas a acontecer, os convites a aparecerem e tal. E aí eu falei, peraí, eu já tinha meu filho, eu não quero ficar aquela dedicação exclusiva à empresa. Eu vou ficar com um horário mais tranquilo, vou ficar aqui no serviço público e aí vou ver meu filho crescer. E isso foi legal, porque eu acho que nada acontece por acaso, Dida. Você pode não entender a razão daquilo que te aconteceu agora, mas depois você vai entender. E acho que era um momento que eu precisava, tanto eu quanto meu sócio, de que dedicar mais para a família, sabe? Porque no final, cara, o que sobra vai ser você e a família, para te dar o aparato. Porque você pode estar com dinheiro, você pode estar sem dinheiro, você pode estar ferrado demais. Quem vai estar ali sempre para você é a família. Então, assim, é uma dica que eu dou, tá? Prioridade é a família, cara. É a família. O resto é depois, mas a prioridade, quando a família pede, irmão, pare tudo, vá atender, porque tem um tipo de tempo que não volta. O crescimento do teu filho não vai voltar.
A empresa se abre 1, 2, 3, fecha 4, 5, 6 e aí vai. Mas, cara, tem coisas que o dinheiro não compra. E isso daí é uma das coisas, sabe? Você ver teu filho crescer, você participar, você ser pai realmente. E eu aproveitei o momento e falei, cara, então, de repente isso é um aviso, assim, do universo para que eu dê uma parada, esse tanto de coisa que eu faço e realmente olhar para dentro. E é um momento que você cresce. Quando você olha para dentro, você começa a analisar melhor, você começa a estudar mais, você começa a ver outras oportunidades, porque ali no caos da empresa você não consegue ver, né? Você está vendo aquele tanto de problema ali, você está no meio daquele redemoinho, você só consegue ser o bombeiro, só apagar incêndio, né? Depois você vai acostumando. E foi isso, cara. Foi isso que aconteceu. E quando você resolveu ir para a internet, migrar para a internet e lançar aí o Boteco do Prof, da onde que veio esse negócio de Boteco do Prof? Olha que loucura, cara. Que loucura. A pandemia chegou. E aí, trabalho remoto, todo mundo aprendendo aquela loucura do trabalho remoto. E começaram a dar porrada em professor. Falar que professor não estava fazendo nada, que professor estava só em casa ganhando dinheiro e não estava ensinando. Eu falei, porra, velho, tudo bem, tem uns picaretas que devem estar fazendo isso mesmo, mas o cara que é dedicado, eu conheci um monte, estava desenvolvendo um projeto online para que o aluno não ficasse em casa sem fazer nada, estava se virando, o cara estava aprendendo as coisas tecnológicas, porque antes não precisava e agora tem que usar a coisa tecnológica para dar aula, para comunicar com aquele aluno. Eu falei, cara, eu tenho pelo menos 6 pessoas que eu conheço que estão mexendo com um projeto aí e que estão fazendo e acontecendo com esses alunos. Eu falei, não, o que eu vou fazer? E tava rolando aquelas lives, né? O tempo inteiro rolando lives. Eu falei, cara, eu vou fazer uma live e vou entrevistar. Nem pensei em podcast, cara. E vou entrevistar essas pessoas para mostrar para a sociedade que tem gente boa que tá fazendo as coisas. Tá trabalhando. E que tá trabalhando, irmão. Não é porque você tá trabalhando de casa, você não tá trabalhando. Aí comecei a falar com outro. E aí, era na época que os botecos estavam fechados, né? Aí eu falei, cara, vamos fazer um boteco virtual. Um happy hour de professores, porque eu queria falar de educação, mas eu não queria falar daquela coisa chata, como se fosse uma reunião, porque tinha dia que eu participava 5, 6 reuniões virtuais. Aí eu falei, cara, eu vou fazer a mesma coisa que está acontecendo na reunião? Não, a gente vai fazer como se fosse uma resenha de boteco, um happy hour de professores. Terminou o trabalho, pessoal vem para cá para falar de educação, pode falar de um projeto, mas falar de forma tranquila, como se estivesse numa mesa de bar falando para os colegas. Você sabe, no happy hour você fala de trabalho, mas você fala de um formato mais tranquilo, contando piada, mais rindo. Informal, né? Exatamente, eu queria isso. E aí deu certo. E aí o boteco por quê? Porque a gente colocou na sexta, já que é boteco, os botecos estavam fechados, na sexta-feira vai ser o Boteco do Prof. Toda sexta, às 8 horas da noite, vai ter o Boteco do Prof. E foi assim. Então era legal porque a galera acompanhava e falava, tô aqui tomando uma cervejinha e vendo o boteco, tirava foto, mandava e ficava aquela interação legal. Então os caras estavam em casa, cada um na sua casa, eu fazia da minha casa, na forma mais artesanal possível, tinha uma câmerazinha, um microfonezinho, era de fone, era coisa bem simples mesmo, depois ficou uma coisa maior. E aí, a galera começou a interagir, começou a ficar um negócio maior, e aí a gente fazia o Boteco do Prof toda sexta-feira. Depois a galera começou a voltar pro presencial. E aí eu falei, não faz mais sentido eu fazer essa coisa online aqui, meu convidado lá na casa dele, eu aqui na minha casa. Eu falei, se for para fazer o boteco novamente, tem que ser algo aqui, olhando no olho, igual a gente está aqui. Não faz sentido. E até a galera já estava louca, porque já tinham aberto os bares e academias e tudo mais. E eu falei, não, então eu vou dar uma parada dessa forma, e se aparecer alguma oportunidade, eu vou. E aí, uma pessoa me ligou e falou, eu vi o Boteco do Prof, gostei do esquema, do jeito lá. Eu tenho um estúdio, eu tenho vários tipos de podcast, eu queria convidar você. Eu não tenho de educação ainda. Eu gostei desse formato. Você topa fazer aqui no estúdio? Eu falei, topo demais. Aí levamos o Boteco do Prof pro formato, igual aqui, né? Com câmera, iluminação, microfone stop. Aí foi outra coisa. Aí foi outro desafio, né? E muito bom. E aí eu comecei a trazer convidados. E trazia
no começo só da educação, depois a galera... E eu ia fazendo de acordo com o gosto do cliente. O pessoal mandava mensagem, pedia, você podia falar com fulano. E começou a abrir. Então, nesse tempo, eu conversei, por exemplo, com políticos, eu conversei com comunicadores, eu conversei com gente famosa nacionalmente. Então, abriu assim de um jeito que ficou muito legal. Mudamos o dia e a interação continuava. Então foi muito bacana, assim, foi muito legal mesmo. E assim, eu devo muito à galera, porque a galera que era fã mesmo, que curtia, que perguntava, que pedia. Isso era muito bom, cara. Isso essa galera que tá assistindo a gente que é legal. Essa mesma galera, né, velho? Vocês que fazem isso acontecer. E pra você que ainda não tá seguindo a gente no Instagram, siga agora Cafezinho 61 Podcast. Também aqui, ó, no YouTube. Se inscreva, curta, compartilhe e ative o sininho aqui embaixo, é de graça. Você não paga nada e eu também não. E a consideração é boa demais. E motiva a gente a fazer o que faz, demais, né? Demais. A gente faz pra essa galera que tá aí do outro lado vendo, né, Dida? Cara, e você continuou com o Boteco do Prof, você deu uma parada, como é que tá isso aí? Então, cara, eu dei uma parada porque questão de agenda, assim, eu tô fazendo muitas palestras, inclusive sobre IA, e aí eu dei uma parada agora, porque senão é muita dedicação, a gente tava falando aqui fora do ar, né, que para produzir um podcast uma vez por semana, cara... É relação a semana toda. E o melhor momento é esse aqui. É quando chega um momento legal, é quando você bate o papo com uma pessoa interessante. Então, por enquanto, é uma parada, mas vai voltar. Show de bola. E esse outro projeto seu das palestras? É palestra particular? É palestra da educação? Pois é. O que acontece? Diretamente da secretaria? Como é que funciona? Não, essa aqui é uma palestra de outro projeto, né? É do projeto do Incubadora Digital, né, do PID, Programa de Incubação Digital. E aí é o seguinte, nós estamos levando palestras para as escolas, não só nas escolas, mas também, né, no polo, né, que tem aqui no setor comercial sul. E como é que funcionam essas palestras para as escolas? A gente vai dar essas palestras tanto para professores quanto para estudantes sobre o uso consciente de IA, né? E uma ferramenta que é bem interessante, tanto para professores quanto para estudantes, que é uma ferramenta do Google, e eu mostro essa ferramenta, que essa ferramenta ela pode ajudar, sim, para que o professor ganhe o tempo dele de volta, né? Porque hoje, cara, o professor gasta muito tempo preparando uma atividade, corrigindo prova, e a IA pode trazer esse tempo de volta, pode economizar tempo do professor. Tem uma IA que ajuda a corrigir prova? Cara, tem, velho, tem. Tem uma IA que corrige prova, que prepara a aula, que Rapaz, faz slides. O pessoal vai falar, vai falar que o professor já não trabalha, igual você estava falando na época da pandemia, que o professor já não trabalha e com a IA agora que não trabalha mesmo. Não, tá ensinando o povo aí, ó. Vou ensinar pra essa galera geral, cara, porque... Pra ter mais qualidade de vida, sim, né? Velho, às vezes o cara gasta muito tempo do final de semana, uma ralação danada durante a semana, e o professor ainda gasta o final de semana dele, que é pra estar com a família, que é pra estar com os filhos, que é pra estar com os amigos, que é pra fazer qualquer coisa, que é pra cuidar da casa dele, preparando aula, corrigindo prova, preenchendo formulário, fazendo a parte burocrática, cara. Pra você, qual é a... Como é que a gente fala? Qual é a... Se eu posso falar a palavra, a importância da inteligência artificial na educação hoje em dia? Então, volta àquele papo que a gente falou. É uma grande ferramenta de apoio. E aí, muita gente fala né, que a IA vai substituir o professor. E eu dando a palestra esses dias, um professor falou um negócio muito engraçado, que é o seguinte, falou, não, José... A IA não vai substituir o professor porque a IA é inteligente. É uma grande brincadeira, mas também assim, a gente olha para o outro lado de triste, de quanto é desvalorizada a nossa profissão e tudo, né? E a IA não vai, porque eu tenho que ter interação humana. A IA é um instrumento. Não adianta ter milhares de tecnologias se eu não tenho um professor olhando para o aluno e falar, cara, eu estou aqui contigo, vamos aprender. Porque para o aprendizado acontecer, tem que ter a questão afetiva. O Dida não vai aprender comigo se ele não for com a minha cara, se ele não confiar em mim.
Se ele não tiver aquela que fala, não, José é meu professor e, cara, eu confio nele, ele é capacitado para me dar aula e vamos que vamos, vou aprender com ele. Se não ocorrer isso, se não tiver essa empatia, não ocorre o aprendizado. E fora o aprendizado, o aluno também, ele aprende sobre interações sociais. E quem está ali com o cara o tempo inteiro? É o professor. Tá, agora vamos lá para aquela perguntinha. Ô, Gabriel, já vou mandar um cafezinho para ele aqui sem açúcar, tá? Eita ferro, café psicopata. É. Então tá bom. O professor, ele quer aprender, porque eu conheço vários professores, também fiz pedagogia, e eu sei que tem vários professores, assim como alunos, que não querem se atualizar para aprender, achando que vai ser mais uma carga de serviço para ele, junto com as outras que ele já tem, igual você falou, final de semana e tal. Aí o cara vai fazer um curso, o cara vai tirar mais um tempo para se atualizar. Como é que está sendo isso? Os professores estão vindo atrás? O professor hoje em dia, na sua opinião, o professor hoje em dia quer se atualizar? Ele quer aprender? É interessante essa sua pergunta, porque assim, às vezes as pessoas que estão fora da educação acham que o professor é um herói, é um ser iluminado. Não é. Ele é um profissional como qualquer outro, ele quer ser bem remunerado, ele quer ter seu momento de descanso, ele vai ter seu momento de relação, vai ter os bons profissionais e vai ter os profissionais ruins, como qualquer outra profissão, tá? É importante tirar essa poesia, por que não? Porque não tem essa poesia toda, não. É uma profissão como outra qualquer. Tem os profissionais que se dedicam muito. Agora, o que acontece? Entre aprender uma IA para economizar o tempo, para devolver um pouco da vida desse professor, eu não estou pedindo para que ele aprenda uma coisa. Eu estou eliminando a dor dele. Eu estou ajudando a diminuir um pouco essa dor. E se você fala para mim, José, tem uma IA aqui que pode te ajudar, em vez de você ficar corrigindo prova, em vez de você ficar preenchendo relatório, que você continue corrigindo. Mas vamos lá, que você preencha 6 diários aqui, essa IA te ajuda a preencher o diário. Você vai precisar Ctrl+C e Ctrl+V. Você não ia querer? Ah, com certeza. E se você gastar 5 horas, você vai gastar 5 minutos? Não precisa nem ser um expert na matemática. sua experiência do dia a dia, quando você fala... Porque tem pessoas que recebem uma mensagem de um jeito, o cérebro humano é muito complicado. Quando você fala, meu amigo, deixa eu te falar, eu tô com uma ferramenta aqui que vai te ajudar. Você precisa se atualizar. Tem pessoas que recebem essa mensagem de um jeito, tem outras que recebem de outro. Tem as que já estão fechadas, que não quero isso mesmo, não quero. Mas tem as que estão fechadas, mas olha assim e fala, opa, isso pode ser interessante. A pessoa olha com outros olhos e fala, opa, isso pode ser legal. Então, vai ter esse público, né? E eu respeito a pessoa que não quer realmente aprender, ou não quer... Perdão, que não quer saber como é que funciona, porque o negócio, às vezes, você dá 2 cliques, você já fez um material ali, essa coisa já toda. Aconteceu isso contigo, essa negativa? De forma educada, sim. Não assim, eu não quero aprender, não. A pessoa pelo menos conhece. Mas você vê que a pessoa, né, não tá ali, mas... E outras que abriram a cabeça, olharam, rapaz, eu não tinha olhado por esse lado. Eu falei, pois é, cara, isso pode te ajudar. Isso é gratuito, você pode usar gratuito, você não vai gastar nada, você vai economizar tempo. Porque hoje, Dida, o nosso tempo, cara, o tempo é uma commodity. Sim. Você olha lá, no seu Instagram, você passando no teu feed, ele gastando, opa, o cara passou mais de 5 minutos. Passou mais de meia hora, passou mais de 1 hora. O que o Instagram está retendo de você? O teu tempo. E o tempo é valioso. E as pessoas estão notando isso. As redes sociais já notaram isso há muito tempo. Que o tempo é valioso. Né? E quando ela vê que ela vai ter esse tempo economizado, muitas delas se interessam muito e falam, caramba. Né? Por quê? Porque você para, Dida, a IA não vai ocupar o lugar do professor. Ela vai potencializar para que o professor faça o que ele deve fazer com o aluno ali, ó, no tete a tete, olhando no olho, ensinando, tendo a interação humana. Inclusive, na minha palestra eu falo o seguinte, que o melhor dos mundos é quando eu tenho a IA atuando, com a IE potente, fazendo as coisas certas, de forma correta, mostrando, trazendo a IA de forma correta, para ter um caminho híbrido, onde eu consiga o humano utilizando a IA, quando eu tenho que utilizar, mas que não perca a interação humana. Porque se a IA me economiza 20 minutos do tempo que eu ia gastar,
Você pode estar 20 minutos com o seu filho. Você pode estar tomando um cafezinho aqui, ó, e conversando com as pessoas. Ou você pode estar 20 minutos perguntando para aquele cara da pizzaria que você falou como fazer uma pizza, porque você economizou 20 minutos do seu tempo. Você entende que pode ter uma humanidade dentro do uso de uma IA, por exemplo? Pode potencializar essa humanidade. Se você pudesse definir hoje, José, uma frase sobre a inteligência artificial, qual seria? Eu acho que seria assim, o problema nunca foi a ferramenta. O problema é a falta, sabe, da humanidade para operar essa ferramenta. É a falta do ser humano ali operando essa ferramenta. Então, assim, é como o dinheiro. Um cara que é pobre, sem caráter, quando ganha dinheiro, esse caráter ruim não é potencializado? Sim. A mesma coisa acontece quando o cara é pobre, bom caráter, e ele ganha dinheiro. O caráter bom é potencializado. A tecnologia funciona dessa mesma forma. Ela potencializa o que você tem de bom ou o que você tem de ruim. Por isso que deve-se existir uma inteligência emocional para se usar isso. E isso é o que eu falo nas minhas palestras. Isso aí, muito bom. Então agora aqui, ó, vamos para um bate-bola, um cafezinho com adoçante, um cafezinho com açúcar e aquele café amargo. Eita, José, ferro. gostaria de saber de você, na sua carreira, qual foi o melhor momento da sua vida? Cara, Aquele na momento carreira mesmo. inesquecível. Vamos lá, primeiro quando eu vi tudo que eu tinha na ideia, no papel, a minha empresa constituída, você fala, caraca, quando a gente mudou de lugar porque não estava mais cabendo na Luna, a gente alugou uma casa que a gente queria e Deus coloca tudo no lugar certo, né? Não aparecia nada, de repente uma casa do nada, no Gama, em frente à pista, e deu tudo certo no contrato, tudo, lembra que eu falei? Quando dá tudo Sim. certo, dá tudo certo. E aí os caras com 10 pedreiros pintou lá, porque a gente precisava entregar no dia certo, tal, e tal. Quando pintou, eu sentei no meio-fio e falei, caraca, isso. Essa casa aí era ali do lado da rodoviária, de frente para a Era ali de frente com a Roma. Sim. De frente com a agropecuária Sim. Roma, Lá era um embaixo. sobrado. Que Isso, massa. descendo ali pro Sei hospital. onde é que é. Cara, e o pior momento da sua carreira? Ah, tá. O do melhor momento tem outro também. Quando eu soube que tinha passado num concurso também, né? Que foi um momento legal também, Claro. um momento profissional, diferente, mas é um momento que eu achei muito interessante, que te dá um ânimo, né? Cara, o pior momento foi quando eu fechei uma empresa, eu estava fazendo mudança da empresa e meu filho passou mal. E minha esposa falou, não, vou levar ele para o hospital, você continua fazendo a mudança, que eu precisava mudar para entregar o imóvel, Caraca, 2 baques, hein? de uma vez só. E aí, bicho, não, ainda vai vir. E aí minha esposa liga, José, corre pro hospital porque o Theo vai precisar fazer uma cirurgia de emergência. Eu todo suado, todo sujo de fazer mudança, tarará e tal. Eu só falei, beleza, só vou comer alguma coisa e subo pra ir. Tive que parar, pedir pra alguém fazer pra mim, correr pro hospital, que meu filho ia entrar naquela cirurgia. É o que você falou, 2 baques. Eu já tava ali desmontando as coisas, já pensando no prejuízo e de repente... Mas lembra que eu falei? O mais importante são as pessoas. Eu não pestanejei um momento de parar tudo. O mais importante são as pessoas. Correr pra estar lá com ele nesse momento. E na vida pessoal, qual foi o melhor momento? Ai, cara, o nascimento do meu filho, velho. É um negócio muito doido, parada de velho. outro mundo, É um negócio que só quem tem sabe, velho. Você assistiu o nascimento do seu filho? Assisti, cara, tava lá na hora, peguei ele, e ele chorando, e você fala, cara, agora eu sou pai, como é que isso vai acontecer? É um negócio muito doido, né, Dida? É um negócio muito maluco. É mesmo. E você fala, cara, esse ser depende de mim totalmente. E o que eu vou fazer? Porque a mãe já nasce na hora que tem um barrigão, ela vai sentindo o filho mexer e tudo tal. O pai não. O cara é na hora que vê a parada. O pai é quando pega o menino e fala, caraca, eu sou pai agora. É muito louco, cara, é muito bacana, é muito legal. E aí é um amor que não cabe no peito, né, velho? Só quem é pai sabe, né, velho? Muito bom. E o pior momento na sua vida pessoal? Eu acho que foi o falecimento do meu pai. Falecimento do né? Porque paizão. foi. Tem muito tempo? Ele faleceu em 2008, né? Ficou 30 dias na UTI.
E aí, num sábado de manhã, o telefone toca. Ele faleceu na UTI, e a gente tem que fazer. E aí, assim, o que mais me dói, né, além da perda do pai, é a perda de um avô bacana do meu filho, né? Porque eu sou mais novo, então meu pai não conheceu meu filho. Conheceu todos os outros netos, mas não o meu. E aí eu falei, cara, eles iam brincar demais. Ele ia se amarrar nele. E seu filho tem quantos anos? Meu filho tem 12 hoje. Aí você vai contando as histórias, coisa que ele poderia ter aproveitado com seu pai, né? Ia dar super certo, que eles são muito parecidos, assim. Engraçado isso, né? Nunca se conheceram, mas são muito parecidos e que fala, cara, ele ia dar muito certo com ele. Ia ser muito grudado e tudo. Então, essa coisa, sabe, eu fico pensando às vezes e às vezes cai na emoção pensando nisso. Mas aí, assim, você tem aquela saudade boa, né? Depois de um tempo fica aquela saudade boa. A falta faz, com certeza, mas fica aquela saudade boa. Show de bola. José, deixa um recado seu pra galera que tá assistindo a gente. Onde é que tá a câmera? Essa daqui do meio? Isso. Ah, essa daqui, ó. Galerinha, é o seguinte, olha, vou falar sobre IA, que a gente tava batendo um papo sobre IA agora, não é? Isso. Vamos falar sobre IA. Galera, tecnologia tá aí, um instrumento interessantíssimo para se usar. E assim, vai lá, utiliza, tenta melhorar o teu tempo, utiliza com humanidade, utiliza para que aquilo te ajude de alguma forma, mas nunca perca a interação humana. Sempre pense no humano primeiro, apesar que você pode usar todo tipo de ferramenta que for, mas a interação humana é a que prevalece. Então aproveita esse tempo, tem muita coisa que você pode usar para otimizar seu tempo, e otimiza seu tempo para você fazer outras coisas legais. Eu acho que isso é essa conscientização dos usos da tecnologia, entendeu? Acho que isso é legal. Bom. E a galera que quiser achar o meu amigo Zé nas redes sociais, como é que faz? José dos Reis Prof, lá no Instagram, tá? Você vai me ver com a camisa florida, parecendo que eu sou vendedor de banana na feira. Então, mas eu sou mesmo, mentira, eu não sou não, mas porque não me convidaram. Mas se for para vender banana na feira, eu vou. Uma camisa toda florida, bonita, assim, simpática, é a minha, José dos Reis Prof. Vai lá, segue lá pra gente trocar uma ideia lá no Instagram. E quem quiser assistir o Boteco do Prof? Não, surpresa, pô. Vamos daqui a pouco. Boteco do Prof Podcast. Tá lá, os episódios gravados, não tem nenhum novo ainda. Vamos voltar com mais outras surpresas, depois eu falo. Boteco do Prof. B-U-T-E-K-O, porque todo boteco bom tem K-O, né? Então é com K esse boteco. Boteco do Prof. Ah, muito legal. Prof sem E, tá? Prof mesmo, raiz. E K-O, porque boteco bom tem que ter K-O, né? Mas eu tava falando com um amigo meu agora, falando em K-O, Dida, se me permite. Acabou, né? Ninguém conta mais mentira no boteco, né? Depois do celular, que tem aqui o Google e tem agora inteligência artificial. Eu tô te falando. Pois é. Os caras tá falando que vai acabar o design e estão acabando até com os mentirosos. O esquema é tu ir pro boteco e deixar o celular lá guardado. O cara fala que é milionário, que tem lancha, o cara pesquisa ali, ó, descobre que tá difícil. Essa inteligência artificial. Achei uma sacanagem tá isso, acabando com os caoseiros. Não tem nem mentira, não tem mais caô no boteco mais, né? Gente, muito bom. Quero agradecer aí a galera do Café Export, sempre dando essa força pra gente, trazendo esse cafezinho maravilhoso. Aquele que tá ali é o meu. Isso, então, tá quando você quiser tomar um café, procure nas prateleiras dos melhores mercados do Brasil, Café Export. Beijo no coração de todo mundo, tá aí, ó. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, Cafezinho 61 Podcast, também no Instagram. Você é o nosso convidado especial. Agradecendo de coração a sua visita, o tempo que você reservou para ficar aqui com a gente. E fica ligado que tá vindo novidade aqui no Cafezinho, viu, galera? Beijo no coração de todo mundo e semana que vem tem mais. Até a próxima. Valeu. Galera!